Muito boa tarde, bem-vindos ao módulo de aviação. Não poderia deixar de começar com uma frase que tanto nos motiva e nos lembra aquilo que nos faz todos os dias levantar de manhã para ir trabalhar. Uma vez que sinta o sabor de voar, passará a caminhar na terra com os olhos voltados para o céu, porque ali já esteve e ali quererá voltar. Leonardo da Vinci, já no século XV, se sonhava com ser como os pássaros, ser livre como os pássaros e poder voar. O objetivo desta formação basicamente assenta em dois pontos. Entender como e porque voam as aeronaves e um dia que vão voar mais tarde conseguir vós próprios identificarem e reconhecer em voo as forças que atuam na aeronave e explicar como é que funcionam as superfícies de voo e a sua posição em cada parte do voo, caso estejam numa zona do avião consigam ter acesso e verificar a asa. O meu nome é Miquel Medeiros, chego até vós como formador pela minha experiência profissional e académica. Começou há 16 anos atrás na Força Aérea, como controlador de tráfego aéreo, estava aqui na torre de controle a fazer o controle das aeronaves, tanto no chão como no ar, para que voem em segurança. 6 anos desta parte passei para as operações de voo de uma companhia aérea de aviação executiva, onde fazia o planeamento dos voos, desde a parte meteorológica, as informações que houvesse para recolher para que o voo fosse seguro, a rota, a meteorologia, a rota, as altitudes, o combustível que as aeronaves precisavam de levar, o peso e centragem que precisavam de fazer. Nestes entretantos, licenciei-me em pilotagem naval e após findar fiz o curso de piloto de linha aérea e comecei a voar em 2015 os ATRs que voavam para a TAP através de uma empresa externa e em 2017 passo efetivamente a ser piloto TAP, a voar os aviões de médio curso, o Airbus 320 e em 2019 passei para os aviões de longo curso, o Airbus 330, o qual sou hoje piloto de longo curso da TAP. Gostaria de saber então qual a vossa experiência em termos de aviação e o que é que vos traz aqui? Qual a vossa experiência desde o início, desde a pessoa que nunca teve qualquer contato com aviões até à pessoa que eventualmente pode haver pilotos entre nós. Gostaria de saber. Um minuto. Pois bem, passamos então a tentar perceber e descortinar como é que voam os pássaros de ferro. E não consegui encontrar desenho melhor que este que mostra o ar que passa desde o nariz do avião até à cauda do avião e o que é que acontece nos entretantos. Magia, magia, mais alguma magia, magia muito importante. E vamos nós começar a descortinar esta magia através nos próximos 20 minutos. Isto assenta neste manual, o Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, que está de acesso na internet, de simples acesso. Se tiverem interesse em saber um bocadinho mais, é muito simples e intuitivo de ler. Portanto, aconselho a quem tenha mais curiosidade sobre o tema. Os primeiros voos começámos com sonhos e experimentos, como vos mostrei, desde o século XV até antes disso já se sonhava ser livre como os pássaros. No século XVIII e no final do século XVIII já havia aeronaves mais leves que o ar a voar, os chamados balões. Para se ter sucesso com uma aeronave mais pesada que o ar foi preciso esperar até ao século XX, ao início do século XX, onde, apesar de haver alguma controvérsia entre Santos Dumont no Brasil, no Rio de Janeiro, com o primeiro voo, o que prevalece ainda hoje em dia é que tenha sido os irmãos Wright no Kitty Hawk, North Carolina, 17 de dezembro de 1903. Portanto, surge a Primeira Grande Guerra, onde as aeronaves são utilizadas como fins militares. Fim da Primeira Grande Guerra, existe o primeiro trabalho efetivo para as aeronaves, como correio aéreo, e com isso surge a necessidade de legislar. Surge a Segunda Grande Guerra
E foi nas grandes guerras que houve grandes evoluções, e a Segunda Grande Guerra principalmente porque trouxe uma abrangência enorme às aeronaves. Faziam de tudo, desde o ataque à defesa ao transporte de carga e militares. Com isso, após terminar a Segunda Grande Guerra, pegou-se nessa evolução toda e aplicou-se ao transporte aéreo de passageiros, o que fez com que hoje em dia chegássemos onde estamos com os respectivos avanços tecnológicos que houve durante todo esse tempo. Como é que nós conseguimos voar? Através de uma aeronave. E como é que essa aeronave se estrutura? Através de três partes fundamentais. A fuselagem, onde está incluindo o motor e o trem de aterragem. A zona do comando, a cabine de controle, que é onde nós nos sentamos, nós os pilotos, e depois a zona da cabine onde está os passageiros e a carga. As asas, com as suas superfícies de controle, e a empenagem, que é esta parte traseira da cauda, traseira do avião, que é normalmente chamada da cauda, com as superfícies de controle e os seus estabilizadores. Para entendermos como é que isto tudo funciona e a aeronave consegue efetivamente voar, vamos ter que entender alguns princípios de voo, e os princípios de voo surgem-nos das leis da física. Começamos com o princípio de Bernoulli, que é aquele que efetivamente faz a aeronave ganhar sustentação, ou seja, voar. E como podemos ver, vamos analisar isto como uma linha de fluido que passa ao longo da asa. Okay? E o que diz o princípio de Bernoulli? Que a energia num determinado fluido, neste caso o ar, se mantém constante numa determinada secção. Se tivermos esta primeira secção aqui, em que temos uma velocidade e uma pressão, para que esta energia se mantenha constante numa secção mais estreita, para passarmos a mesma quantidade de ar numa secção mais estreita, vamos ter que acelerar a mesma quantidade de ar. No mesmo tempo, vamos ter que acelerar essa quantidade de ar, essas partículas. Então, ao aumentarmos a velocidade, para mantermos a energia, diminuímos a pressão. É o que acontece na física. E mais tarde volta a acontecer que voltamos à secção igual à anterior, portanto a velocidade volta e a velocidade diminui e a pressão, consequentemente, sobe. Como é que isso se aplica na asa? Se repararem, temos aqui o ponto A, que é o bordo de ataque, e o ponto B, que é o bordo de fuga. Ou seja, nesta primeira secção, o ar vem normal, é dividido no ponto A, e se repararem, no ponto A ao ponto B, por cima, pelo bordo superior, o percurso é maior que pelo bordo inferior. Ou seja, para que a secção de ar que foi cortada em A se junte em B, se juntem ambas em B, a parte superior vai ter que andar mais depressa. Ao ganhar mais velocidade, como vimos anteriormente, ganha velocidade, reduz pressão. Ao reduzir a pressão, temos menos pressão em cima do que em baixo. E o que é que acontece se nós pegarmos numa folha de papel, num caderno, o que seja? Ao imprimir pressão por baixo, estamos a levantar, certo? Temos mais pressão em baixo do que em cima, estamos a levantar. E é isso que acontece às aeronaves, e é assim que as aeronaves voam. As asas dão-nos a sustentação através desta diferença de pressões entre a parte superior e a parte inferior da asa. Com isto surgem as três leis de Newton. A primeira que diz que um corpo continua em repouso até que alguma força seja impressa nesse mesmo corpo, ou seja, quando uma aeronave está parada no início da pista, está parada, não se vai mexer enquanto não houver nenhuma força que seja aplicada. A segunda lei de Newton diz que qualquer força que seja aplicada vai ter um movimento proporcional e na direção em que essa força foi aplicada. Ou seja, neste caso estamos a falar e onde estamos a querer chegar é à força exercida pelo motor ou pelos motores para nos puxarem para a frente. E a terceira lei de Newton é a lei da ação-reação, que diz que para qualquer força que existe sempre o seu contrário. E é neste seu contrário que nós vamos encontrar o equilíbrio das forças do voo. Ou seja, temos aqui a aceleração, a propulsão, que é feita pelo motor, e no seu contrário temos o arrasto. Senão estaríamos sempre a acelerar, sempre a acelerar, sempre a acelerar. Não queremos, queremos chegar ali a um determinado ponto e é àquela velocidade que queremos ir. E temos, ao ganharmos velocidade, temos a sustentação e o seu contrário, que é o peso da aeronave. Ou seja, nós vamos querer compensar estas quatro forças
a propulsão com o arrasto e a sustentação com o peso para estarmos num voo nivelado. Após estarmos num voo nivelado, vamos precisar de aerodinâmica. Como é que funciona a aerodinâmica para que consigamos subir, descer, voltar à esquerda, voltar à direita para aterrarmos no sítio onde queremos? Através dos eixos do avião, temos o eixo lateral, que vai de uma ponta da asa à outra ponta da asa e que faz com que o nariz do avião suba e desça, e aí podemos subir ou descer a aeronave. O eixo longitudinal, que vai do nariz do avião à cauda da aeronave e que faz com que a asa suba e desça e nos faz voltar. Depois temos o eixo vertical, que é através da cauda, que pomos a cauda para a direita ou para a esquerda, e que equilibra os outros dois eixos. Assim sendo, temos que um voo nivelado, como disse anteriormente, temos a sustentação igual ao peso, certo? Sendo que a sustentação tem sempre o seu vetor transversal às asas, ao pormos uma asa ligeiramente mais para baixo, a sua sustentação vai tombar para o lado de dentro da volta. Ou seja, vamos ter um componente horizontal na sustentação. Logo, a aeronave vai voltar. Se repararem, numa volta apertada, temos essas componentes mais mais exageradas e conseguimos analisar melhor. E aqui temos o voo nivelado, temos as forças todas em equilíbrio, igual sustentação, e no voo em volta temos um desequilíbrio das forças, porque uma das asas tem menos sustentação. E como é que isto acontece? Através das superfícies de voo. E as superfícies de voo, quais são as importantes para nós neste momento? Na asa, temos os ailerons, que são na ponta da asa, umas superfícies que sobem e descem. Enquanto uma sobe, a outra desce, e o seu contrário. Temos também os flaps mais juntos à fuselagem, que falarei mais tarde. Aqui atrás temos o elevator, a verde, que faz com que suba e deixa o nariz do avião, e o rudder, que faz a tal compensação no eixo vertical. Pois bem, os ailerons, que é o que é importante para que nós entendamos. Como é que a asa vai perder sustentação? Se nós, na cabine de comando, temos o nosso volante que se chama manche, ou seja, temos o nosso manche ou o nosso yoke, voltarmos à direita, se pegarmos no manche e voltarmos à direita, o que é que vai acontecer nas asas? As superfícies de voo vão na asa direita, o aileron vai subir, e na asa esquerda o aileron vai descer. O que é que acontece ao levantar o aileron na asa direita? Aquele ar que passava, que escoava linearmente no princípio de Bernoulli, como vimos lá atrás, escoava linearmente, vai sofrer uma disrupção. Ao sofrer essa disrupção, vai ter menos sustentação. Ao ter menos sustentação, a asa vai querer cair. E o contrário na asa contrária. Ao baixar o aileron, vai-se ganhar uma asa mais redonda, ou seja, como se fosse assim quase uma meia-lua, e que isso faz com que o vento, ao bater, ganhe mais força. Ou seja, enquanto uma cai, a outra sobe. E isso faz com que o avião fique tombado para um dos lados e, consequentemente, a fazer uma volta. E é isso que acontece. Num voo nivelado, as forças estão em equilíbrio e temos igual sustentação em ambas as asas. Num voo em volta, existe um desequilíbrio das forças e uma das asas tem menos sustentação. E é assim que se faz uma volta. Ainda acerca das superfícies de voo, não poderia deixar de vos falar nos hipersustentadores, que é algo que também se consegue analisar nas asas, principalmente os flaps, cujo objetivo é aumentar a superfície da asa e torná-la mais arredondada, por assim dizer, de forma a que ganhe mais sustentação a menor velocidade para aplicarmos na descolagem e na aterragem, porque queremos ter menos velocidade sempre que estamos a aproximar do chão e a chegar à zona crítica do toque final no chão, ou de sair com o avião, com a aeronave do chão. Portanto, é muito importante ter os flaps nesta altura. Os flaps, como poderão analisar um dia
que vão voar e que tenham a sorte de voar em cima da asa. Então aqui, os flaps são esta zona aqui, como podem ver. Lá ao fundo tem os spoilers, perdão, os ailerons. Estão aqui ao fundo os ailerons que fazem as voltas. E aqui temos na imagem da direita um flap estendido, ligeiramente estendido, para ganhar mais sustentação, para que se possa voar a menor velocidade, principalmente nesta zona da aproximação aqui a Londres. Temos aqui numa descolagem os flaps ligeiramente estendidos, para ganhar mais sustentação na hora da descolagem. Esta seria a fase que se estivéssemos numa situação normal, ou seja, sem estarmos em teleestudo. Se fosse presencial, eu mostraria-vos, faria convosco uma apresentação prática de um simulador de voo, em que poria cada um de vós a descolar e a aterrar a aeronave para conseguissem entender a situação de uma forma prática. Em síntese, tivemos uma ligeira resenha histórica para entender como é que tudo isto começou. Falámos da estrutura da aeronave, não esquecer os 3 pontos principais: a fuselagem, as asas e a empenagem, que são as 3 partes principais da estrutura da aeronave. Os princípios de voo, onde falámos do princípio de Bernoulli, que nos faz ter menos pressão em cima e mais pressão em baixo, ao aumentar a velocidade diminuímos a pressão. E também falámos das leis de Newton. A aerodinâmica, onde analisamos como é que a aeronave, como é que se comportam as 4 forças na aeronave, a propulsão em conjunto com o arraste e a sustentação em conjunto com o peso. E as superfícies de voo, como é que elas atuam, tanto os ailerons para as voltas, como os flaps para a descolagem e para a aterragem. E o simulador de voo, se estivéssemos presencialmente, poderíamos aplicar. Pois bem, assim sendo, passamos para a parte em que vamos fazer o nosso teste, um teste tipicamente de aviação, com escolha múltipla, 4 opções de resposta, só apenas uma correta e um mínimo de 75%. Para o caso, vamos só ter 4 questões, com 3 respostas de escolha múltipla para cada, 3 opções de escolha múltipla para cada, para que seja um pouco mais curto. Desejo uma boa sorte no teste. Já têm o link aí no chat. Muito obrigado por terem assistido a esta apresentação. Espero vê-los em breve a bordo. Muito obrigado. Calma aí, não, pera.